e as pessoas que trabalham com isso, aí elas procuram uma reunião para poder brigar. Mas quando é uma reunião que vai tratar de assunto da comunidade no geral, geralmente só vai os funcionários que é da secretaria. Meu nome é Valei Gradel, sou assessor parlamentar do trabalho do mercado. Até já foi colocado por outras pessoas, mas eu gostaria de frisasse. Eu vim de um distrito, eu sou do distrito de Poema, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da regionalização, que eu acho que é importante, porque nós que nascemos no distrito, a lei orgânica aqui divide o município em 3 distritos, o distrito 7, o distrito de Poema e o distrito de São do Cabo. E muitas vezes as pessoas, até aqui próprio da Câmara, querem comparar com o bairro. O bairro é diferente de distrito. Então, essa questão da regionalização é importante. E a questão dos conselhos também, eu acho que o senhor poderia frisar mais para a gente, que a gente tem lutado para implantar, principalmente, por exemplo, o conselho antidrogas, que aqui também ainda não tem, nós estamos perdendo recursos, não tem um conselho nessa área. E parabenizar a Câmara por esse evento, por essa participação, e agradecer o Oliveira e o senhor por estar disponibilizando esse tempo para a gente aqui. Com todos os parabéns. Fechou. Boa tarde, meu nome é Alan. Minha pergunta é bem sucinta. Tendo em vista os ocorridos recentes na BR-381, na opinião do senhor, o que falta para que ocorra a duplicação da mesma? Por que ainda não ocorreu? E se o senhor acredita que ocorrerá ainda neste ano? Bom, começa com a Jocasta, né? Eu concordo com ela, assim, a questão de valorizar a política, né? Assim, porque não é uma alternativa. Eu sinto que é um certo retraimento das pessoas. Mas, a partir do momento que nós somos seres sociais, Aristóteles dizia que nós somos o ser humano, um animal político, nós precisamos conversar uns com os outros. Não tem alternativa. As questões sociais exigem a construção de consensos entre as pessoas. Como é que vai fazer com a saúde? Com a segurança pública? Com a educação, com a cidade, com a questão ambiental, com a questão do trânsito. Né? Eu penso que é importante nós recolocarmos de novo a questão da política. É bem verdade, Ocasio, que nós vivemos numa época em que a política está muito subordinada ao econômico. Na verdade, quem está fazendo a agenda do mundo, não são as lideranças políticas, são os interesses e os grandes grupos econômicos. Mas isso não é um motivo a gente se afastar, pelo contrário, é um desafio para a gente retomar e recolocar a questão da política vinculada à questão social, à questão ética, à questão democrática, à questão cultural. Bom, nessa linha. Eu vou entrar aqui também, assim, na questão específica de Itabira. Né? Agora, eu considero assim, importante o que você colocou, e penso que o caminho é criar espaços onde as pessoas de boa vontade, né, as pessoas comprometidas, junto também com militantes de organizações não governamentais, dos movimentos sociais, dos movimentos ligados às igrejas, como as comunidades eclesiais de base, os grupos de fé e política, as pastorais sociais, né, mais voltadas também para o compromisso com a vida, criar espaços de ação compartilhada. Em muitas cidades estão sendo criados grupos de acompanhamento das câmaras municipais e das ações da prefeitura. Grupos, pessoas se reúnem e constituem entidade, por exemplo. Participam ali pessoas mais variadas para acompanhar, vão nas reuniões da Câmara, acompanham, conversam com os vereadores, perguntam pelos projetos, pelas iniciativas e acompanham também na prefeitura, se necessário, inclusive, com ações judiciais, se for o caso. Em muitos lugares, por exemplo, esses grupos têm tido um grande apoio do promotor ou da promotora de
Justiça da cidade, do Ministério Público. Em muitos lugares participam as lideranças religiosas, pastores, padres, bispo, né? Em muitos lugares vereadores também acompanham. Eu penso que esses grupos de acompanhamento das ações da prefeitura e dos vereadores é o caminho. O Fernando colocou a questão, depois a Rosinete, né, questionou. Primeiro eu considero importante os conselhos. Um grande avanço. Quando eu fui prefeito em Belo Horizonte, a gente procurou ampliar ao máximo esses conselhos. Eles são conselhos qualitários, nesse aspecto mesmo, não são conselhos populares. Uma coisa são movimentos populares, associações de bairro, que não tem a presença do poder público, no caso do município. Os conselhos têm. Então, o fato, na minha opinião, do fato de que o presidente seja secretário, não me parece um elemento mais grave, não. Ao contrário, ele faz parte também, pode ser. O que me preocupa em alguns casos, estou dizendo o caso da Bíblia, não quero especificar, não conheço aqui, não estou aqui fazendo política partidária, estou aqui representando a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Essa é uma atividade institucional, que o Rafael e eu estamos cumprindo em nome da Assembleia, especificamente dentro da Assembleia da Escola do Legislativo. Eu não vou entrar em situações específicas, mas o que eu vi nas minhas andanças pelo Brasil é que, de fato, alguns conselhos perderam a sua representatividade. A legislação específica de cada conselho, né, daí eu tenho pensado nisso, em vez de nós criarmos conselhos, quem sabe, de representantes dos outros conselhos. Um espaço onde estejam representantes dos conselhos da educação, do meio ambiente, da assistência social, da saúde, da cultura, dos idosos, criança e adolescente, pessoas com deficiência, etc. No caso do Zanon, eu não vou entrar na discussão específica do plano diretor, mas um ponto importante, eu defendo muito a democracia participativa, ou sendo participativa. Quanto mais espaço para as pessoas participarem, melhor. Com critérios. Uma coisa é democracia participativa, deliberativa, em alguns casos democracia direta. Outra coisa é o democratismo. Eu não gosto de democratismo, não. A democracia tem que ter critérios, senão alguns grupos mais ousados controlam os outros. A democracia tem que trabalhar com prazos, com regras, como diz um grande autor italiano, Norberto Bobbio,